É um prazer recebê-las e recebê-los mais uma vez neste canal, o canal Arte com Mag, e hoje com um assunto muito especial. O nosso encontro se intitula Passagem, e esse encontro diz respeito a várias histórias interligadas, histórias de libertação. E talvez esteja entre as primeiras histórias que foram escritas pela humanidade. Ela também vem acompanhada de imagens que foram produzidas para que essas lembranças estivessem sempre diante dos nossos olhos, como as mais de 50 cenas do Gênesis e do Êxodo que foram representadas nas paredes de uma sinagoga construída na cidade de Dura Europos, na metade do século III da era cristã. E elas nos narram a saga do povo hebreu, desde o momento da criação até o cativeiro no Egito e a história da sua libertação. Essa história tem um herói, né? O nome dele é Moisés. Moisés nasceu em um tempo no qual se desejava controlar a população de hebreus que moravam no Egito. Nós podemos imaginar, né, que não foi pelo amor, né, que o faraó cedeu ao pedido de Moisés. E em resposta àquele sonoro não, Deus enviou uma série de pragas para que o povo egípcio conhecesse o sofrimento. Mas diante desses suplícios, né, o faraó permaneceu indiferente. E assim Deus resolveu tomar uma atitude mais radical. Yahvé ordenou uma série de ritos que seriam ritos preparatórios para a passagem. Bem, esse ritual ele foi preparado de maneira coletiva. Começa com a escolha de um animal, né, um cordeiro sadio, né, um cordeiro por família. Esse cordeiro deveria ser sacrificado e o seu sangue, né, é utilizado para fazer marcações na soleira das portas e na travessa das portas. Haveria uma refeição coletiva, cada família com os seus entes queridos, e enquanto as famílias estivessem ali protegidos pelo sinal que Deus mandou colocar na porta das casas, ele passaria para ferir os primogênitos de todas as espécies. Isto incluiu o filho do faraó. E é claro que o faraó mandou esse exército. Ele não gostou nem um pouco de ver o seu filho morto, e acreditar este acontecimento ao Deus dos hebreus. Assim, este grande exército do faraó foi atrás daquela nação que ficou encurralada entre a terra e o mar. Esse mar, tão bem representado por Anselm Kiefer, em uma obra de 1984-85 que se intitula O Mar Vermelho. Nós vemos que a população atravessou o mar em decorrência de um ato milagroso. Se passam muitos anos, há cerca de 2000 anos, um homem chamado Yeshu, também conhecido como Jesus, uma pessoa que vivia de maneira itinerante, cercada de discípulos, pregando um entendimento diverso do judaísmo, que era a sua religião e a religião de seus pais. Este homem chega a Jerusalém para a Páscoa. E é nesse burrinho, aclamado por pessoas que colocavam ramos na sua cabeça, que Jesus faz a sua entrada em Jerusalém como um rei.
Aqui a gente vê esse episódio, né, do burrinho pintado pelo grande Giotto, um dos artistas que simplesmente começa uma nova cultura de arte, a cultura renascente. Ora, eu creio que não é à toa que a história de Jesus, ou a passagem que ele faz e a passagem que ele abre para outras pessoas, aconteça justamente quando ele vai a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Esse jantar, na tradição cristã, ele é conhecido com o nome de Última Ceia. Jesus, né, diz a seus discípulos, né, que estão aqui, como nós vemos, né, sentar em volta, né, dessa mesa, meio deitados, né, como Nicolas Poussin imaginou que fosse o costume na Galileia naquele tempo. Isso porque os romanos tinham o costume, né, de comer reclinados, né, sobre um objeto chamado triclinium. Na tradição cristã, não se trata mais de uma narrativa retrospectiva. O objetivo não é rememorar o passado, mas ela é prospectiva. Ela diz respeito a algo que se seguirá desta refeição. A própria passagem é uma história que vai se dar, né? E não uma história que aconteceu. O tema da Última Ceia é amplamente representado na arte ocidental, desde os mosaicos bizantinos, a partir do século IV, V, mas principalmente da arte do Renascimento para frente. E por algum motivo inexplicável, é justamente a Última Ceia de Leonardo da Vinci a mais famosa de todas. Aqui a representação é bem diferente daquelas que nos propõe Poussin, a maneira romana. A cena que Leonardo nos apresenta é uma cena que tem a sua referência nos costumes italianos das grandes casas e dos grandes palácios. No prato que está na frente de Jesus não tem nada. E não tem nada porque ele é o Cordeiro. Ou seja, é ele que será dado em sacrifício. É este sacrifício que inicia todo o processo de passagem. Na história da arte, essa imagem, né, do Leonardo, que começou a se deteriorar tão cedo, ela foi, né, reproduzida de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Esta outra imagem, por exemplo, foi o que fiz, né? Eu tirei essa fotografia num restaurante extremamente simples na Ilha do Marajó. E eu fiquei fascinada por esse painel, né, que tem tamanho natural. Então, se a gente sentar aí nessas mesas, é como se a gente estivesse conversando com Jesus e os discípulos, numa cena que é toda adaptada, né, à cultura local, né? Eu acho que seria interessante nós concluirmos o nosso encontro, né, uma frase que Jean-Jacques Rousseau utilizou na primeira linha do primeiro capítulo do seu livro mais importante, que se intitula O Contrato Social, onde ele diz: o homem nasce livre e em toda parte encontra-se a ferros. Ou seja, a liberdade, ela é inerente aos seres humanos, mas a escravidão está por toda parte, os grilhões estão por toda parte. E a história da humanidade é uma história, né, de se libertar desse jugo, de se libertar dessa escravidão. Eu não consigo deixar de pensar no contrato social da mesma maneira, né, como aconteceu, né, na nossa primeira história, em que o povo hebreu se liberta do jugo e ganham a sua lei. Ou seja, é a partir daquele momento que eles se configuram realmente
como um povo, como uma sociedade organizada. Gostaria de compartilhar, então, que quando os seres humanos se libertam de grilhões, e isso está no Rousseau, eles se associam uns aos outros. Eles podem e eles devem se associar uns aos outros. Essa associação, ela é mais poderosa do que todos os obstáculos da natureza. Foi essa associação, né, que tornou possível cruzar o Mar Vermelho. Foi essa associação, né, que tornou possível aqueles seguidores de Jesus levar essa palavra a muitos lugares e de uma maneira tão potente que ela reverbera até hoje. Este foi o meu recado. Eu desejo a todas, todos, todes, todo mundo uma boa passagem.